A Justiça dos Estados Unidos, uma decisão também de primeiro grau, decidiu que o governo americano não pode revogar o status legal de 530, vou acrescentar mais 2 mil imigrantes latinos. O presidente Donald Trump havia prometido fazer a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos. Luca Bassani, ao vivo, no Linha de Frente. Luca, você que está aí 20 horas e 29 minutos em Munique, esta decisão da Justiça norte-americana já tem efeitos imediatos ou caberá um recurso com efeito suspensivo desta decisão? E acrescento a pergunta, eles estavam, na verdade, não ilegalmente, né? Eles foram convidados pelo sonolento Joe Biden e receberam atestados de residência anuais, não é isso? Conta para a gente essa polêmica toda e o que está acontecendo. Boa tarde a você, Capeza, a todos que nos acompanham. Realmente ainda é uma decisão em primeiro grau com a possibilidade de recurso por parte do próprio governo norte-americano. Para a gente recapitular e entender o que isso significa, a gente precisa voltar para o governo de Joe Biden, quando em seu mandato de 4 anos, ele concedeu o direito a determinados cidadãos de alguns países, entre eles Venezuela, Nicarágua, Cuba e Haiti, para que pudessem entrar nos Estados Unidos legalmente, concedendo um visto de residência a essas pessoas que fizessem o requerimento ainda no seu país de origem antes de chegarem nos Estados Unidos. Portanto, quando entraram nos Estados Unidos, já estavam lá legalmente em um programa que visava ajudar pessoas provenientes de países com más recordes, né, nos direitos humanos, um tratamento muito ruim em relação aos direitos humanos, maior parte desses países ditaduras ou com severos problemas da segurança pública, como é o caso do Haiti. Desde então, muitos desses cidadãos chegaram nos Estados Unidos, mais de 500 mil, aí vemos 532 mil, e que estão lá legalmente ainda por 2 anos. Muitos daqueles que ganharam este visto a partir de 2023. O governo de Donald Trump, quando assumiu, disse que essas medidas elas violavam parte da política migratória de longa data dos Estados Unidos e propôs a revogação de todos esses vistos de residência temporários, dizendo então que aquelas pessoas que outrora estavam legais agora estariam ilegais e podiam cair sobre a checagem do Departamento de Imigração e, portanto, serem deportadas. Essa é uma questão extremamente polêmica, afinal, estamos falando de muitos desses países que têm um tratamento muito ruim com os seus cidadãos, principalmente aqueles que são opositores ao governo, e faz com que o governo Donald Trump também não consiga imediatamente cumprir uma promessa de campanha, que é a remoção de alguns imigrantes. A gente vê que vai ser uma briga jurídica bastante complexa, já que há agora o recurso, como você mesmo disse, mas até que isso seja julgado, está por hora suspensa qualquer deportação desses cidadãos. Muito obrigado, Luca Bassani, direto de Munique aqui para nós. Meu querido Coronel Sérgio Marques, esses imigrantes são originários de Venezuela, Cuba, Nicarágua e Haiti. Provavelmente são opositores aos regimes ali dominantes, que são ditaduras de extrema esquerda. E foram ali se socorrer nos Estados Unidos. Eles estão, primeiro comentário que eu queria ser, eles estão com atestados de residência, ou seja, o governo queria revogar um ato discricionário. O Joe Biden discricionariamente deu autorização para eles entrarem. O presidente Trump queria revogar discricionariamente esta autorização. Será que ele tem esse poder ou não tem, em primeiro lugar? É justo que se faça ou não? E o que você tem a dizer a respeito da política muito criticada de Joe Biden? Dizem que ele perdeu as eleições por causa disso, de abrir as fronteiras dos Estados Unidos irresponsavelmente para todo mundo, entrando vários cartéis, traficantes, criminosos da América Central, inclusive do México. Qual a sua avaliação, os prós e contras, porque essa é uma decisão polêmica. E se é polêmica, tem que estar no linha de frente. Os Estados Unidos, em 2022, ainda no governo Biden, ele concedeu por 2 anos essa permissão, mais de 500 mil pessoas, oriundas de 4 países, né? Inicialmente era só para Venezuela, depois acabou estendendo também para Nicarágua, para o Haiti e para Cuba.
né? São 4 países. Então, eles estavam legalmente no país, eles chegaram nos aeroportos, regra geral, um americano, provavelmente familiar, acabou pagando a passagem para essa pessoa que foi para os Estados Unidos, ou porque ela era, com certeza, opositora dessas ditaduras existentes nesses países, ou porque não tem condições de viver nesse país, ela procura uma outra região, um outro país, para ter uma melhor condições de vida para ela e para sua família. Agora, essa revogação, o problema inicial foram as portas abertas que o governo Biden acabou utilizando como política. E isso acabou gerando no próprio Estados Unidos, para a população local, não gostou, porque acaba gerando muitos problemas, e isso acabou, com certeza, colaborando para a derrota na eleição contra Trump. Agora, de fato, imagine uma pessoa está há 2 anos nos Estados Unidos, ela entra regularmente, lembrando mais uma vez, ela está regular dentro dos Estados Unidos, aí chega uma norma para revogá-la e devolver para o país de origem. E muitos ali, com certeza, também têm problemas de ordem política, retornando para o país de origem, o que espera? A cadeia e ou a morte. Paulo Loyola, insegurança jurídica parece que não é um problema só aqui do Brasil, parece que no mundo inteiro. O mundo parece polarizado, só existem 2 verdades e uma insegurança, uma instabilidade enorme. O sujeito está lá há 2 anos, autorizado, com atestado, ele não tem nada a ver com os erros do Joe Biden e, de repente, é retirado e mandado de volta para um país de onde, muitas vezes, ele fugiu. Paulo Loyola. Capês, vou tentar agregar aqui na discussão, mais uma vez, sob o ponto de vista da comunicação, da narrativa e da sustentação das promessas de campanha que levaram o governo Trump ao poder. Precisamos entender que é muito disseminado dentro da população americana um certo medo com imigrantes, uma visão de que os imigrantes foram quem tomaram os empregos dos americanos, quando essa, inclusive, é uma visão absolutamente deturpada. A economia americana está perdendo fábricas e empregos e se desindustrializando em função de questões tecnológicas, em questão de funções de custo, em várias outras questões que nada tem a ver com o imigrante roubar o emprego do americano médio que trabalharia nessas fábricas. Agora, aproveitando-se deste sentimento e muitas vezes incentivando este sentimento, o governo Trump anuncia estas medidas que ele já sabia que seriam paralisadas pela justiça, como várias outras medidas que o governo Trump vem tomando, porque isso reforça o lugar dele frente à sua audiência mais fiel de que está combatendo esta imigração ilegal, ao mesmo tempo que ele também se coloca como alguém que está enfrentando o sistema. Toda e qualquer coincidência com casos brasileiros não é mera coincidência. Rodolfo Maris. Pois não, Capês. São 530 mil pessoas, entre venezuelanos, haitianos, pessoal da Nicarágua e do Haiti, que estão ali de forma justa, que conquistaram o seu espaço ali. E agora vem o Donald Trump com a sua cartilha na mão, porque desde que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, ou reassumiu, como você queira, ele vem colocando em prática tudo aquilo que ele prometeu. A questão da imigração nos Estados Unidos é um assunto prioritário para ele. A gente não sabe, na verdade, né, o que é prioritário, se é a economia, a taxação ou se é a questão dos imigrantes. Fato é que esses imigrantes conquistaram o espaço de estar nos Estados Unidos e não tem nexo nenhum. Ele vem agora e revogar uma ordem que foi judicial, a ordem 3.611, lá de 2022, na verdade 2023, né? Porque ela só foi aceita em 2020, foi feita em 2023 com os venezuelanos e depois 2023 com esse restante do pessoal que eu já citei aqui. Ou seja, uma medida extremamente inconstitucional no pensamento humanitário. Cíntia Nunes. Particularmente, eu acho essa medida horrorosa, assim, porque imagine que essas pessoas estão lá, encontraram a promessa americana de abraçar as pessoas que têm aí a sua individualidade, a sua liberdade, o seu direito, a sua liberdade de expressão e que foram acolhidas pelo país.
Agora, não importa que foi uma campanha do presidente anterior, o que está falando é os Estados Unidos enquanto nação, não é quem está tomando conta naquele momento, né? Então, entendo honestamente que isso é algo que descredibiliza, é algo desumano, fazer-se a toque de caixa, se existe um compromisso de se permitir ali vasculhar quem é ilegal, quem não é, quem é criminoso, e aí sim, apuradas essas questões, deportar as pessoas que têm alguma irregularidade, isso é um direito. Mas dentro disso, entendo um absurdo. Eu estava conversando com uma americana, uma senhora já, que é extremamente conservadora, e eu perguntei o que ela achava disso enquanto cidadã. Ela falou, olha, o nosso receio não é com o imigrante legal, porque imigrantes somos todos nós, né? Senão só os índios é que ficariam por aqui. Então, eu não penso que é um consenso da população de bom senso que mande-se embora as pessoas que estão lá legalmente, que estão trabalhando, que não estão insurgindo, não estão aí... não desobedeceram nenhuma norma. O que é correto deve ser observado sob pena de uma insegurança jurídica. Aliás, o que parece ser o sinônimo dos Estados Unidos nos últimos tempos. Muito bem. Agora, para encerrar esse tema, eu queria ouvir novamente o Coronel Sérgio Marques. A Europa, Estados Unidos, Europa Ocidental, Europa Oriental, Estados Unidos são divididos entre os globalistas e os nacionalistas. Os globalistas têm uma perspectiva um pouco mais ampla, e assim era, por exemplo, a doutrina comunista. O comunismo ia se alastrar por toda a Europa, era uma revolução que ia se alastrar por todo o mundo. E uma doutrina, para ficar no mesmo patamar, fascista, que era mais nacionalista. Seu Mussolini entendia que a proposta de Marx do proletariado contra a burguesia era uma proposta larga demais. Quem é o proletariado? Era mais fácil você unir os nacionais dentro de um mesmo território. Como você vê esse confronto? Nos Estados Unidos, os democratas têm uma visão globalista, em que o país deve estar aberto à imigração. Isso trouxe inúmeros problemas, porque o fentanol foi praticamente difundido através de quadrilhas do narcotráfico que entraram pelo Canadá e pelo México nas fronteiras americanas. O Joe Biden foi praticamente irresponsável nessa política, e que trouxe muitos criminosos para dentro dos Estados Unidos, trouxe também pessoas que precisavam ser acolhidas. E agora o Trump quer fazer também uma solução no modo de baseada, que nós criticamos aqui também. Como você vê o cidadão americano nesse momento e do mundo, nesse confronto de visão nacionalista, Make America Great Again, e globalista, em que você cochila até ver o seu país ser destruído? Nós temos que lembrar que os Estados Unidos, eles dependem dos imigrantes, porque normalmente o imigrante ele vai fazer trabalhos braçais lá nos Estados Unidos, né? Então, é necessária a entrada de imigrantes. O problema, justamente, é que no governo Biden abriu-se muito essas porteiras da fronteira, vamos assim dizer, e além daquela pessoa que tinha lá o chamado sonho americano, muitos criminosos acabaram ingressando também nos Estados Unidos, muitos grupos criminosos se estabeleceram. Nós sabemos que os Estados Unidos são grandes consumidores de droga, então isso acabou auxiliando essa situação. Agora, o que o governo Trump precisa necessariamente fazer é, primeiro, todo o imigrante ilegal ser tratado diferente do imigrante legal. No caso, essa situação aqui dessas 530 mil pessoas são imigrantes legais, porque o governo anterior assim estabeleceu. Exatamente. Agora, o governo Trump tem que trabalhar com o imigrante ilegal ou mesmo dentro desse espaço amostral de 530 mil pessoas que lá estão por autorização do governo anterior, que sejam criminosos, esses sim sejam removidos da sociedade americana. Agora, o que não pode é um êxodo generalizado, porque muitos desses imigrantes, retornando para os países de origem, correm sérios perigos, porque muitas vezes eles são oposição ao governo local. E são ditaduras ali. Pois é como, acho que um ditado popular sábio nunca esteve tão em voga, nunca foi tão oportuno no Brasil e no mundo. Um erro não justifica o outro.
O governo dos Estados Unidos planeja aplicar novas tarifas, agora em produtos farmacêuticos e em chips. Aí vai pegar a China. As autoridades estão investigando possíveis riscos para a segurança nacional com a importação de semicondutores e equipamentos de fabricação de semicondutores, além de analisar produtos farmacêuticos e derivados. Os anúncios ocorrem após Donald Trump dizer que estava estudando algo para ajudar as montadoras que fabricam veículos na América do Norte. Paulo Loyola, a maior produtora de chips, condutores e semicondutores do mundo é Taiwan. E ao sancionar a China, os Estados Unidos praticamente está convidando a China a ir até Taiwan. Eu não sei não. Será que essa guerra comercial... Tem especialistas dizendo isso. Que a guerra comercial pode se transformar numa guerra virtual. Uma guerra fria que vai aquecer até virar uma guerra real. Será, Paulo Loyola? Capês, me faltam, na verdade, elementos para fazer essa afirmação de se isso pode escalar para uma guerra ou não. O que eu reforço é que, com essas atitudes, na verdade, os Estados Unidos estão, inclusive, aumentando muito o custo de vida da própria população. Essa pressão inflacionária vai também trazer um nível de instabilidade ao governo Trump que a gente precisa ver se suas redes sociais, suas narrativas e toda essa questão vai dar conta do aumento de custo de vida para a população. Lembrando que uma das grandes propagandas, um dos grandes atrativos americanos se dá justamente pelos preços acessíveis, principalmente no que se refere a eletrônicos e tudo mais, principalmente para aqui, para a região. Agora, se isso vai escalar para uma guerra, eu tenho poucos elementos para oferecer. O que a gente está vendo é que a China não está se curvando a essa proposta do Trump, que, a pedido, inclusive, de correligionários, de apoiadores, de bilionários, de empresários que apoiaram e ajudaram o Trump a chegar até então, o próprio Elon Musk, que fez um grande apoio, que comprou toda uma rede social só para fazer propaganda da direita, tem aí um ponto de conflito com o governo Trump no que se refere a essa questão das importações e dos impostos sobre essas importações. Então, Trump tem como inimigo, nesse caso, não só a China, mas uma boa parte do empresariado e do mercado consumidor interno que serão afetados por potenciais taxações. Lembrando que, mais uma vez, muitos apontam também uma estrutura narrativa, uma estrutura metodológica de Trump para negociar, para abrir uma negociação com esses países e tentar obter algumas vantagens. Até agora, não houve vantagens significativas para o governo americano e para a população americana a partir dessas atuações do Trump. Bom, então eu vou chamar daqui a pouco o Rodolfo Maris e a Cíntia Nunes, que vão opinar aqui. Eu quero ouvir antes o Coronel Sérgio Marques. Coronel Sérgio Marques, o Trump tá louco ou ele tem um plano? Vamos lá? A dívida norte-americana chegará ao final desse ano em 38 trilhões de dólares. Atualmente são 36 trilhões e os Estados Unidos devem fechar com um déficit fiscal de 2 bilhões. 38 trilhões de dólares. 38 trilhões, 36 mais 2 do déficit fiscal, 38 trilhões de dólares tem um problema. Nos próximos 4 anos, 80% dessa dívida começará a vencer. E se o Trump não controlar a inflação, provavelmente o Fed vai subir as taxas de juros. E só 1% de oscilação já são 280 bilhões de dólares, que é o orçamento militar da China. Então o Trump está tentando provocar ao mesmo tempo alguma recessão para controlar os preços, baixar a taxa de juros e equacionar a dívida pública. Por outro lado, ele está muito preocupado com a aglutinação de países em torno da China, da Índia e da Rússia
para fortalecer os BRICS. O Brasil é a segunda linha, né? Esses 3 países são mais importantes, economias mais fortes. Para fortalecer os BRICS e criar uma moeda que vai substituir o dólar nas transações internacionais. E, finalmente, o barril de petróleo já não está mais sendo cotado exclusivamente em dólar. Trump, então, manifesta esta preocupação na sua política tarifária? Seria ele um louco ou um negociador que sabe onde vai chegar e a população ainda do mundo não percebeu? O Trump, ele é um negociador. Agora, se ele sabe onde vai chegar, é fazer adivinhação aqui. Não dá para a gente imaginar. Mas que ele é um negociador, sem dúvida ele é. Agora, nós podemos observar que todas essas ações que Trump tem feito, inclusive até com o sacrifício da Ucrânia, com o objetivo maior de tirar a Rússia como satélite da China. Porque o principal inimigo para Trump, para os Estados Unidos hoje, sem dúvida nenhuma, a China, tanto pelo potencial econômico quanto o potencial bélico dela. Então, ele quer tirar a Rússia dessa esfera de influência chinesa, principalmente a partir de 2022, com a guerra da Ucrânia. Os países europeus, mais os Estados Unidos, acabaram criando o quê? Um bloqueio econômico contra a Rússia. E a Rússia acabou se socorrendo do seu vizinho, a China, bem como a Índia e também o Irã. E todos eles fazem parte dos BRICS, que, queira ou não queira, é um sistema que nasceu com viés econômico, tem mudado a sua característica para ideológico, com o intuito de combater os Estados Unidos e o Ocidente. E o Brasil está também nesse meio, no BRICS também, né? Também faz parte do BRICS, bem como essas outras nações. Agora, só o tempo vai dizer se teremos vitória ou não. E o último, para fechar, mais de 90% dos semicondutores são fabricados não pela China, mas sim por Taiwan. E esses semicondutores são utilizados em celulares, armamento, veículos elétricos. Então, com essa medida, ele vai estar atacando também Taiwan e a China só está esperando o momento oportuno, a China popular, a China grande, a China continental, para absorver novamente Taiwan, que é, entre aspas, a província rebelde chinesa. Rodolfo Maris. O Trump, de negociador, está passando sim por um... Posso adjetivá-lo de maluco aqui, Capês? Sem que isso... Por favor, fala o que você quiser, meu irmão. Não, fala o que eu quiser, não. O problema fala o que eu quiser, né? Ué, você é adulto, meu? Fica Olha, não sabemos se o Trump está senil ou não. Melhor falando aqui, não vou adjetivá-lo. Mas o problema é que ele fazendo isso, ele colocando essas taxas sobre esses produtos que vêm de fora dos Estados Unidos, ele acaba aumentando o preço da própria mercadoria no país. Ou seja, já havia-se previsão para uma taxa gigantesca de desemprego, ele taxando o aço e o alumínio, porque a matéria-prima é exportada, e você não tendo essa matéria-prima exportada, você não fabrica lá. O que vai acontecer? O desemprego vai aumentar. E agora ele está pensando em aumentar o preço dos medicamentos, o preço dos produtos. Porque se você começa a taxar dessa forma como ele tem feito, a única solução é criar a própria indústria, que é isso que ele quer. Ele está batendo na tecla que nós precisamos de mais indústrias farmacêuticas, o que pode levar anos. Já se reuniram, os responsáveis pelas indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos, já se reuniram e falaram, olha aqui, senhor presidente, nós levamos de 5 a 8 anos para fazer uma indústria que pode brigar com o mercado. Nós não temos essa capacidade nesse momento, nós precisamos desses medicamentos e da matéria-prima que nós não fabricamos aqui. Ou seja, o Donald Trump dando uma de Donald Trump. Cíntia Nunes. Todo dia, na minha insignificância, me pergunto se o Trump está ficando doido ou se realmente ele é um negociador hábil e está vendo que os outros não conseguem ver, né? De toda forma, só faço um complemento. Quando se fala de aumentar medicamentos, a gente precisa lembrar que o próprio sistema de saúde norte-americano é muito pouco acessível às pessoas e aumentando-se os medicamentos, a gente coloca a população americana numa saia mais justa. Então, como o coronel aqui disse, só o tempo dirá se o Trump está sabendo ou não aquilo que ele está fazendo. Eu digo que se ele é louco ou não, eu não sei.
bobo ele não é. E há uma diferença entre louco e bobo.